Parte 2, então, sobre eletricidade e magnetismo, a corrente e os dispositivos elétricos. A facilidade com que os corpos perdem ou recebem elétrons depende de várias características. O material que forma o corpo é a mais importante delas. Nos átomos e materiais metálicos, a atração entre o núcleo e os elétrons mais externos é muito fraca. Assim, eles podem transferir elétrons facilmente. Esses elétrons passam de um átomo a outro, são chamados de elétrons livres. Por isso, materiais metálicos como ouro, cobre e ferro são bons condutores elétricos. Existem materiais formados por átomos em que os elétrons estão fortemente atraídos pelos núcleos. Esses elétrons têm grande dificuldade de se deslocar por esses materiais. São os isolantes elétricos, como a borracha, plástico, vidro e cortiça. Os fios elétricos são finos, cilíndricos, com diâmetro constante, flexíveis e feitos de material condutor. Os cabos são formados por vários fios elétricos finos. Então, na imagem a gente tem o A, que é um cabo, e o B, que são vários fios. Nas residências são usados cabos de cobre recobertos por uma camada de material isolante, geralmente plástico, para segurança. Os cabos de distribuição de energia elétrica dos postes são feitos de alumínio ou alumínio e aço. Eles precisam ser mais resistentes para resistir às grandes quantidades de energia, suportar o próprio peso e resistir a ventos e tempestades. Os elétrons livres se movimentam em todas as direções. Em certas condições, esses elétrons podem ser colocados em movimento ordenado, isto é, todos na mesma direção e sentido. Isso ocorre quando as extremidades de um fio são ligadas a uma tomada ou pilha. Esse movimento ordenado dos elétrons é chamado de corrente elétrica. Em 1800, o italiano Alessandro Volta construiu um equipamento capaz de produzir corrente elétrica continuamente. Esse aparelho foi conhecido como a pilha de Volta, que a gente vê na imagem aqui ao lado. Nessa imagem a gente pode perceber então um detalhe de um fio de uma corrente elétrica. Na primeira imagem, que é a imagem A, a gente percebe os elétrons com movimento desordenado, eles não estão na mesma ordem. Assim que é ligado então essa corrente elétrica, eles seguem o mesmo sentido, todos os elétrons juntos. Isso forma a corrente elétrica. A pilha é um exemplo de gerador elétrico, isto é um dispositivo capaz de transformar diferentes tipos de energia em energia elétrica. A invenção de Volta foi um dos primeiros geradores elétricos, que deu origem a outros geradores de energia, que transformam energia química em elétrica, como as pilhas atuais e as baterias. As usinas também transformam energia cinética, térmica ou nuclear em energia elétrica. O gerador elétrico tem a função de manter uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor. É a tensão que provoca o movimento ordenado das cargas elétricas. O valor da tensão é medido em volts, o V maiúsculo, em homenagem a Alessandro Volta. Nas pilhas, a tensão é gerada pelo desequilíbrio de cargas produzido pela reação química entre os materiais. Nos rótulos das pilhas podemos ver as indicações de positivo e negativo, que mostram o sentido do fluxo de elétrons que vai do negativo para o positivo. A corrente elétrica não circula com a mesma facilidade por todos os condutores. Dependendo de algumas características do condutor, a quantidade de corrente elétrica que passa por ele pode variar. Ele pode ser bom ou mau condutor de corrente. A resistência elétrica é a medida da dificuldade que o material oferece à passagem da corrente. Quanto maior o valor da resistência elétrica, maior a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Até os metais apresentam alguma dificuldade para a passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica de um condutor depende de 3 características: comprimento, diâmetro e material do que é feito. Chamamos de resistor os dispositivos utilizados para controlar a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito. Uma comparação então da resistência entre os fios condutores. Em relação ao comprimento, se o comprimento é maior, vai ser maior a resistência elétrica, então é menor quando o comprimento do fio é menor. Em relação ao diâmetro, quanto maior o diâmetro, vai ser menor a resistência elétrica, então é melhor com um diâmetro maior. Em relação ao material, o cobre ele tem mais baixa resistência, melhor condutor do que o alumínio.